Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai falar para vocês qual é a melhor máquina para iniciar. Mas eu já vou começar falando para vocês que é o seguinte, a gente não vai indicar uma máquina, o que a gente vai fazer? A gente vai ensinar vocês a entenderem como as máquinas funcionam para saber qual é a máquina que mais se encaixa no estilo de vocês que vocês querem tatuar para iniciar na tatuagem. Então pode ficar até o final do vídeo que vai ser muito bom. Uma das coisas mais importantes da gente entender quando a gente está comprando a nossa primeira máquina é como ela funciona. Então tem vários sistemas de máquina rotativa direct drive, com pistão, máquinas de bobina, tem vários sistemas de máquina, mas a gente vai resumir entre dois, que são os tipos de batidas que elas oferecem, tá? Isso tem uma influência direta na pigmentação que a gente está fazendo. Então se a gente vai usar uma máquina com uma pigmentação de bold line para fazer um trabalho de fine line, isso vai nos atrapalhar bastante no processo do início. Lembrando que todas essas dicas que eu estou dando é para quem está iniciando, tá? Não quer dizer que vocês não consigam fazer outros tipos de trabalho com as máquinas, que a gente vai colocar ali, com o tipo de batida no caso, né? Mas é que quando vocês estão iniciando, é importante que vocês saibam qual máquina que vocês estão usando e como ela se comporta para saber se ela vai atender as necessidades de vocês. Então vou colocar para vocês rapidinho aqui um vídeo que a gente fez lá pro Reels no Instagram, vou deixar nosso Insta aqui embaixo também, se vocês puderem nos seguir lá. Onde a gente mostra direitinho essa diferença entre batidas. A máquina com a batida seca, ela praticamente não perde a força, então a batida antes de bater na pele e depois, ela fica muito próxima, muito parecida, então ela não perde força. Já a batida com recuo, ela bate suave e quando ela chega na pele, ela vai tendo uma suavidade muito maior, ela diminui muito mais a força para fazer com que a gente consiga fazer alguns tipos de trabalho. A grande diferença das duas está exatamente nessa suavidade, quando a agulha bate na pele, se ela vai bater muito forte ou um pouquinho mais suave. Então, para que é recomendado a batida seca? A batida seca ela é mais recomendada para trabalhos mais pesados, como por exemplo um preenchimento sólido, um sombreamento mais pesado, aquele sombreamento que a gente tem mais old school, traçar com agulhas de numeração muito alta, 13, 15 RL, um traço bold line bem bonito com RS, fica muito bom com ela. E também quando a gente está lidando com pele flácida, porque o que acontece? Por conta da força dessa batida, essa batida ela ser seca, ela ser muito forte, ela vence mais fácil a resistência da pele. Porém, a gente tem que se adaptar um pouquinho na questão do traço, que é traçar com ela um pouquinho mais inclinada, isso faz com que ela pigmente mais fácil e a gente consegue ter resultados melhores. Então, uma batida seca a gente vai usar normalmente quando a gente quer fazer esse tipo de trabalho, ou até mesmo algum tipo de trabalho que a gente depende de uma batida muito forte, como por exemplo, rastelado, pontilhismo, dot speed, são todos tipos de trabalho que a gente faz com uma batida muito forte, então cada pontinha onde a máquina bater para deixar aquele rastelado bem bonito, ela vai bater e vai bater muito forte, então ela vai pigmentar muito bem ali naqueles pontinhos específicos. Então essas máquinas são ideais para isso. Não quer dizer que vocês não vão conseguir fazer outros tipos de trabalho, mas esse tipo de máquina com batida seca, ela facilita vocês esse tipo de trabalho. Já a batida com recuo, ela é uma batida mais suave, o que não quer dizer que ela não tenha força para pigmentar. É lógico que ela tem força para pigmentar. O que acontece é que ela tem uma batida mais suavizada na pele, como vocês viram ali no vídeo. Então quando ela encosta na pele, ela não dá uma pancada muito forte. Ela dá uma pancada forte o suficiente para pigmentar. Porém, ela trabalha com a resistência da pele. O que isso quer dizer? Quando a gente encosta na pele, ali como a gente mostrou no vídeo, o curso dela vai diminuindo um pouquinho, a força dela vai diminuindo um pouquinho. E ela fica forte o suficiente sim para pigmentar, inclusive traço bold line, pigmentação sólida e tudo mais. Mas ela tem esse trabalho, esse jogo de cintura, vamos dizer assim, para quando ela bate na pele, ela não bater seca. Isso faz com que a gente tenha uma facilidade maior para traçar no começo, quando a gente está iniciando nos traços, porque ela não tem uma batida tão seca, ela tem uma batida mais macia, mais suave. Então essa batida mais macia, ela faz com que a gente consiga trabalhar melhor com a vibração da pele, a pele vibre muito menos também, por conta dessa batida mais amaciada, essa batida mais suave que a gente vai ter na pele. Como eu falei, não quer dizer que ela não vai pigmentar, muito pelo contrário. Máquinas de bobina, todas elas trabalham com esse sistema de recuo, e elas pigmentam muito bem. Para mim, no meu caso, muito melhor do que uma direct drive, pela minha experiência que eu uso os trabalhos. Não quer dizer que não dá para traçar muito bem com uma direct drive, tá? Mas as máquinas de bobina, elas traçam muito bem, ou seja, as máquinas elas têm a força mesmo tendo esse recuo. Esse recuo, na verdade, é um joguinho de cintura que vai ter ali para vocês conseguirem trabalhar um pouquinho melhor, conseguirem fazer alguns tipos de trabalho. Que tipos de trabalho vocês vão usar? Por exemplo, fine line, é muito bom que ela tenha um recuo e é muito bom que ela tenha uma pancada muito forte, tá? Porque mesmo em máquinas de recuo, a gente pode ter uma pancada muito forte. Trabalho de traço fino, trabalho de sombra suave, trabalho até 7, 9, 11 RL, vai super bem, é muito bacana usar. Quando a gente está lidando com uma pele um pouco mais flácida, é legal a gente usar uma direct drive, mas se vocês trabalharem esticando muito bem, vocês vão conseguir a pigmentação boa também. Se a máquina tiver uma pancada um pouquinho mais forte, que daí isso varia de máquina para máquina, vocês vão conseguir pigmentar melhor também. Então, basicamente, é uma máquina que funciona para praticamente tudo,
com uma adaptação. Assim como a Direct Drive, a pancada seca, ela funciona também para praticamente tudo com uma adaptação. Então não quer dizer, como eu falei, não quer dizer que vocês não consigam fazer, porém vocês vão ter que se adaptar à máquina, ao estilo de batida que a máquina tem, para conseguir fazer os trabalhos que vocês querem. Tá, Nicolas, mas aí, quais máquinas que têm um sistema com uma batida seca e uma batida com recuo? Como é que a gente sabe para fazer isso? Vamos lá. As máquinas Direct Drive, o que é Direct Drive? Ela tem um motor com um eixo excêntrico que empurra a agulha direto, certo? Essas máquinas Direct Drive, elas têm um sistema de batida seca, é uma batida muito forte. Máquinas Direct Drive com sistema de pistão também, tá? Elas têm uma batida muito seca, muito forte. Apesar de ela ser um pouquinho mais suave, ela ainda assim nem dá para considerar tanto essa suavidade, porque ela acaba sendo muito forte, é uma máquina muito forte. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas máquinas, tá? Dos nossos apoiadores, tá? Que é a Mamba Negra, ela é uma batida seca, ela é muito boa para fazer pontilhismo, para fazer rastelado, dot speed. Ela vai ser muito boa para trabalhar com pele flácida, muito boa para trabalhar com traço grosso, preenchimento sólido. E aqui a gente tem a Maverick, tá? Da Vaplan Machines, certo? Que também é uma máquina Direct Drive, porém ela trabalha com um sistema de pistão que empurra o batedor. É uma máquina super forte, funciona para os mesmos tipos de trabalho e basicamente o que vocês vão ter nesse tipo de máquina é isso, tá? Uma batida seca, uma batida muito forte e que funciona muito bem para alguns tipos de trabalho. Já na batida com recuo, o que a gente vai ter? Ó, a gente vai ter, por exemplo, a Mustang, tá? Que também é da Vaplan Machines, tá? A Mustang, ela é uma máquina que tem recuo, como vocês podem ver, a batida dela não é seca, a batida dela é muito suave, tá? E vocês podem ajustar a força, o curso dela aqui, ajustar a força da batida trocando a mola aqui de baixo. Então é uma máquina bem customizável, tá? Então a gente tem a Mustang, por exemplo, ela é uma máquina que trabalha com esse sistema de recuo e ela facilita bastante quando vocês estão iniciando. E as máquinas da Full NES, tá? Assim como todas as máquinas de bobina, tá? Também são máquinas que têm o recuo, ó. Então ela trabalha com recuo, ela trabalha com uma batida dessa força, quando chega na pele ela vai diminuindo essa força para conseguir trabalhar direitinho e fazer a pigmentação da melhor forma. Então todas as máquinas de bobina, elas vão ter recuo e as máquinas desse sistema aqui, tá? Da Vaplan, a Mustang, elas também têm esse recuo. Tem várias outras máquinas no mercado e vocês começam a aprender sobre as máquinas identificando elas. O que essa máquina é? Uma máquina de bobina, então ela é uma máquina com recuo. Então ela é uma máquina que vai me ajudar em tal tipo de trabalho. Como é que é essa máquina aqui? Ela também tem recuo? Então beleza, ela vai me ajudar em tal tipo de trabalho. Agora, se vocês estiverem trabalhando com uma máquina dessa, vocês sabem como ela se comporta, vocês sabem quais são as características dela e como ela pode te ajudar. Mesma coisa essa máquina aqui, tá? Então vocês vão saber para que vocês estão comprando ela e no que elas vão te facilitar e no que elas vão depender da tua adaptação para conseguir fazer o trabalho da melhor forma. Então, para a gente concluir, qual é a melhor máquina para vocês começarem? Primeiro de tudo, é a máquina que cabe no bolso de vocês, não é no bolso de pequenininha, é no orçamento de vocês. É muito importante que vocês tenham em mente que comprar a máquina mais cara não necessariamente vai ser a melhor máquina para vocês. Muito pelo contrário. Se vocês comprarem uma máquina muito cara e ela não atende vocês da forma que vocês tatuam, da forma que vocês gostam de trabalhar, ou ela acaba não auxiliando no início do aprendizado, não adianta fazer um investimento numa máquina muito cara. Também, por outro lado, não adianta vocês investirem numa máquina que vai muito barata e que também não vai ajudar vocês. Então não é questão de preço nesse caso, e sim a questão de como ela funciona, para que ela vai te ajudar, no que ela vai te ajudar, no que ela vai te facilitar. Então a máquina que cabe no orçamento de vocês é o primeiro ponto para vocês decidirem qual é a melhor máquina para vocês iniciarem. Segundo ponto é uma máquina que vocês se identificam. Cara, não tem como a gente não dizer que a gente se apaixona pela nossa primeira máquina. Eu confesso que a minha primeira máquina eu me apaixonei mesmo ela sendo horrível. Horrível, muito ruim. Mas a gente acaba se apaixonando pela nossa primeira máquina, normalmente acontece isso. E o que acontece? É legal que vocês se identifiquem com a marca, que vocês gostem do material que vocês estão comprando, que vocês achem bacana, mesmo que seja um material mais em conta, um material mais baratinho, mas é a primeira máquina de vocês, é legal que vocês comprem o material que vocês querem. Por exemplo, se vocês comprarem uma máquina que vocês sabem que vai dificultar um pouquinho no começo, porém, que ela é uma máquina que vocês gostaram muito, vocês estão disponíveis a se adaptar com ela, perfeito, é uma máquina perfeita, é uma máquina que vale a pena vocês começarem. Não acho que é legal colocar um valor muito alto numa máquina sem conhecer ela, sem saber como ela se comporta, e isso acabar sendo só um prejuízo para vocês botarem dinheiro fora. Então eu acho que esse é um ponto bem importante de entender. Se vocês se identificam com a máquina, se vocês se identificam com a marca e se ela de fato vai ajudar vocês a evoluir. Outro ponto bem importante a se considerar é o seguinte: independente do valor que vocês forem comprar a máquina, é muito importante que a máquina tenha uma construção boa, uma construção robusta. Por quê?
Máquina de tatuagem, ela tem vibração, ela vai ter choque, uma hora ela vai bater em algum lugar, coisa assim. E é importante que vocês consigam ter uma máquina que segure. Lógico, vocês não vão jogar a máquina no chão nem nada, mas a máquina que as peças são bem encaixadinhas, que são bem construídas, a estrutura da máquina é bem construída, porque é a estrutura da máquina que segura ela para poder manter regulagem numa máquina de bobina, ou por exemplo, manter o alinhamento, vários fatores assim, que faz com que uma máquina que não seja bem construída, ela não vai ajudar vocês, ela vai mais atrapalhar. Então, por exemplo, uma máquina de bobina que ela não seja bem construída, vocês vão ter uma regulagem, quando vocês estiverem trabalhando, essa regulagem vai mudando e vocês não conseguem acertar, vocês nunca conseguem manter a regulagem numa máquina. Então não adianta investir numa máquina dessa. E também é importante investir em máquinas que tenham suporte aqui. Eu sei que é muito legal a gente comprar material da China, é muito bacana e vale a pena, vale a pena. Tá? Se o material passar na Anvisa, tudo certinho, vale a pena. O porém é que se essa máquina tiver qualquer problema, vocês não vão ter suporte. E esse dinheiro foi fora. Então se vocês puderem comprar de marcas que produzem aqui, que dão suporte, que dão garantia e tudo mais, isso vale muito a pena. A gente tem muito material bom aqui no Brasil. Eu acho que vale a pena analisar, conhecer. A gente está tentando trazer o maior número de materiais possíveis aí para vocês conhecerem também. E o último ponto e mais importante é, pegue uma máquina que vocês queiram se adaptar. Por exemplo, se vocês começarem com uma máquina de bobina, tá? Que é uma máquina dedicada para traço, e vocês quiserem trabalhar com pintura com ela, com sombra, vai ser um pouquinho mais complicado, na verdade vai ser bem mais complicado. Vocês estão a fim de se adaptar a esse estilo, tentar entender, tentar trabalhar da melhor forma para conseguir esse resultado diferente do que a tua máquina oferece? Show! Agora, se vocês comprarem uma máquina para traço, certo? Regulada para traço, e que vocês esperem fazer pintura com ela, aí não adianta. Vocês têm que saber se adaptar, vocês têm que saber que ela vai ter limitações para fazer pintura, diferente de uma máquina de bobina dedicada para pintura, que ela vai ser excelente para pintura, mas que se vocês quiserem traçar, vocês vão ter que se adaptar a ela para conseguir fazer o traço, certo? Mesma coisa se vocês pegarem uma máquina com uma pancada muito seca, para querer trabalhar com fine line no início. É muito difícil. A gente não vai conseguir trabalhar, a gente não vai conseguir a pigmentação correta. É uma máquina que vai ter uma batida muito forte e vai acabar nos atrapalhando um pouquinho. Então, se vocês quiserem se adaptar à máquina, estiverem dispostos ou dispostas a se adaptar à máquina, isso já é um ponto positivo, é um ponto que eu acho que já vale a pena pegar a máquina. Se esse material te ajudou de alguma forma, considere nos apoiar lá no Pix, eu vou deixar o Pix aqui embaixo para vocês. Qualquer valor a partir de R$1 é super bem-vindo. A gente quer iniciar um projeto novo, a gente quer poder contar com vocês, então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere aí apoiar no Pix para nós. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ele acabou ficando um pouquinho enrolado, a gente acabou não falando diretamente qual a melhor máquina para comprar, mas eu acho muito mais importante vocês saberem como elas funcionam, porque na realidade não existe uma máquina ideal para comprar, para iniciar na tatuagem. O ideal é que vocês saibam quais são as máquinas, conhecer as máquinas, como elas funcionam, e a partir daí vocês fazerem o julgamento correto para investir no material de início para vocês, e entender também que não existe máquina perfeita, a gente tem que se adaptar a todas elas, cada uma é mais dedicada para um tipo de trabalho, e enfim, acho que é isso, tomara que eu tenha ajudado vocês um pouquinho. Fechou? Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!